Bom dia, irmãos. A paz, tudo bem? Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Quero começar desejando Feliz Dia das Mães para todas as mães. Deus abençoe vocês muito, esse dia especial, que seja um dia gostoso aí para todas as mães. Amém? Pessoal, hoje eu queria abrir a tua Bíblia, pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7:14. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, ele pode ser até um pouco polêmico para alguns, mas eu creio que vai trazer luz aí muito na sua vida. 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Nem sempre a solução é orar. Te chocou? Essa era a ideia, era trazer esse choque aí. Hoje eu vou te provar que nem sempre a solução é orar. Aliás, foi esse o título que eu coloquei dessa ministração. E digo mais, hoje eu vou te ensinar no final, último tópico, te ensinar uma oração que eu particularmente faço e que resolve todos os meus problemas. Então, é uma oração extremamente simples, mas poderosa diante do Senhor. O ponto é que essa semana, irmãos, eu fui confrontado, vamos dizer assim, por algumas situações que eu passei, recentes e de longa data, de anos, e eu entendi do Senhor assim: por que você orou por aquela situação, por aquela pessoa? Isso me fez refletir, porque muitas vezes a gente quer orar por tudo e por todos, nosso coração é quebrantado, quer ajudar tudo e todos, mas será que é para a gente orar sempre, irmãos? Né? Eu até comentei que esse culto no dia de hoje eu ia dar continuidade do justo, eu ia falar das promessas sobre o justo, eu vou falar semana que vem, porque aconteceram 2, 3, 4 situações que me trouxe à memória essa questão de oração, então eu tenho que falar sobre isso. E a semana que vem a gente continua. Eu sei, irmãos, por experiência, que nem sempre, espiritualmente falando, né? Nem sempre é momento de orar, né? Nem sempre é momento da gente estar orando e nem orar por todos. Mas às vezes no calor do momento a gente acaba tomando essas iniciativas e isso traz consequências sobre a nossa vida. Por isso que eu quero falar muito sobre isso, para que você compreenda e tenha um entendimento por completo. Você vai falar: mas a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses diz isso. Só que, irmão, isso é o beabá do cristão, é orar por todo mundo. E tem níveis de orações, amém? Tem formas de orar, níveis de orações, posicionamentos espirituais. Então, assim, orar e ler a Bíblia, irmão, é o beabá de todo mundo. Agora, cada contexto é um contexto e pede uma situação, uma atitude, vamos dizer assim. Então, é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Porque muitas vezes o principal não é orar, mas agir. Tanto é que se a gente for olhar a palavra oração, e eu coloquei o nome desse culto dessa forma, nem sempre a solução é orar, e eu não coloquei oração, porque oração, melhor dizendo, é uma fusão de 2 palavras, certo? Orar mais ação. E as pessoas elas acham que só orar resolve. Não, tem que ter ação. É o conjunto. Amém? Então a gente tem que compreender isso no nosso dia a dia. E eu vou estar falando alguns tópicos muito claros e você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Irmão, não estou falando que é para não orar. Vocês estão entendendo e fiquem até o final. É óbvio que é para orarmos, mas não é só para orarmos. Esse é o ponto. Primeiro ponto que eu quero estar falando, então, é sobre 2 Crônicas 7:14. Eu li assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Isso é o que Deus falou
na sua palavra, dos textos extremamente conhecidos, né? E vamos meditar um pouco nesse texto. Eu coloquei aqui, nem sempre a solução é orar, mas é se humilhar. Amém? Quem quer se humilhar aí, levanta a mão. Ninguém está levantando a mão, né? O ponto é o seguinte, irmãos. Tem pessoas que ora e Deus não escuta. Sabe por quê? Porque ele não se humilha. Porque ele é orgulhoso. Até eu e a Daniela estava falando, né, amor? De orgulhoso, pessoas orgulhosas, arrogantes. Deus não vai escutar a oração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É isso que a Bíblia diz. Então, nesse caso, não adianta só orar. Tem que ter uma ação propriamente dita. E isso que as pessoas têm que realmente entender. Por isso que Jesus, por inúmeras vezes a gente vê na Bíblia, ele falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? Porque é para ouvir, mas é para entrar e meditar nas coisas. E às vezes as pessoas, elas não escutam, mas não ouvem, né? Modo de dizer. Não aplicam, não trazem uma reflexão. E aí fica difícil. E uma das melhores formas de se humilhar, irmão, se humilhar é se rebaixar no ponto aqui diante de Deus, é se curvar diante de Deus, não no sentido de me ajoelhar simplesmente dito, mas de Deus trabalhar dentro do nosso interior. Por isso que o jejum é uma das melhores formas da gente trazer humilhação para nós. A palavra jejum no hebraico está relacionado a isso, a aflição interna. Eu sempre recomendo todo mundo a fazer jejum. Obviamente, o jejum bíblico, né, irmão? Olha lá em Isaías 58. Não esse jejum que a gente aprende em muitas igrejas aí para você conquistar o mundo. Mas o jejum de tratamento pessoal, de limpeza da alma, de buscar ser uma melhor pessoa, de fazer você se desvincular daquilo que te liga ao pecado, às impiedades, aos erros, aos comportamentos errados. Então não tem como, irmão. Se a gente quer realmente o jejum, ele é algo que muda a história. Eu não vou ficar falando sobre jejum, tenho vários vídeos aqui sobre jejum no canal, você pode procurar e ver. Mas o jejum é uma das maneiras de se humilhar. Mas o que eu quero trazer a reflexão aqui, irmãos, é assim, muitas vezes a oração não vai funcionar, o orar não vai funcionar para uma pessoa. Por quê? Porque Deus quer que ela se quebrante. Amém, irmãos? Que ela seja transformada. Porque tem pessoas que Deus nem vai escutar a oração, irmãos. Nem vai escutar. O arrogante, o soberbo, aquele que, exalta um ego que não é dele, Deus não vai, a Bíblia está falando, né? Se você não se humilhar e orar e me buscar e se converter, não vai rolar. Não vou te escutar. Amém? Então que a gente possa entender que orar nem sempre é a solução. Para uma pessoa arrogante e soberba, orar não é a solução. Qual que é a oração? Se quebranta, se converte, muda os seus atos. Amém? E é dessa maneira que Deus vai trabalhando na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. É meio básico, mas deixar essa reflexão, né? O segundo ponto já é mais interessante. Ele fala de batalhas espirituais. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 20 e 22. 2 Crônicas 20 e 22. Enquanto você abre, eu quero te falar. Prepare a sua ceia aí, irmão. Hoje é dia de ceia. Glória a Deus. Além do dia das mães, é dia de ceia. Aproveita, vai cear com a tua mãe, amém? Hoje é dia de ceia. 2 Crônicas 20 e 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, segundo ponto aqui, anote isso também. Nem sempre a solução é orar, mas é louvar. Louvar é louvar mesmo. Irmão, não sei se você conhece o contexto de 2 Crônicas 20 e 20, é um texto famoso também. Aqui o inimigo estava vindo sobre o rei de Judá, Josafá. Os reis, inimigos estavam vindo sobre Josafá. E ele orou de uma maneira eficaz. Depois você leia 2 Crônicas 20, porque você vê ele orando com uma maneira assim profunda não, eficaz,
oração, né, exaltando a Deus, colocando pontos interessantes, logo no começo do capítulo. E ele colocou toda a nação em jejum. Olha aí o jejum aí já aparecendo, irmão. Você quer transformação, tem que ter jejum, não adianta. Ele apregoou um jejum, ele falou, nação, tá vindo um inimigo grande aí sobre nós, vamos todo mundo fazer jejum. Já começa por aí. A resposta de Deus é a coisa mais interessante nesse texto. A resposta de Deus para ele falando assim, Josafá, essa luta não é tua, Josafá, é minha. Certo? E ele falou mais, ele falou assim, nessa luta, Josafá, você vai lá, aparece no campo de batalha, mas na hora que você aparecer, ele falou assim, o que você vai fazer? Você vai ficar parado, não faz mais nada, só aparece. Olha que interessante. Porque você vai ver o livramento que eu vou dar. Todo mundo quer escutar isso, né, irmão? Essa briga não é tua, essa briga é minha, Deus falando. Só aparece lá e você vai ver o meu livramento que eu vou dar para você. Tanto é que aqui aparece aquele versículo famoso, né, que diz assim, segundo Crônicas 20:20, e crede no Senhor crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Foi isso que estava sendo falado diante desse contexto. E aí eles foram para a guerra, irmãos, e foram para a guerra e ficaram parados. E no que eles ficaram parados, eles, depois você pode ler os versículos mais para frente, eles começaram a cantar. Agora você imagina a cena, irmão, você vindo para uma guerra, o inimigo enorme vindo diante de você, você fica parado cantando. É coisa de louco, irmão. Não é? É Deus. Começou a cantar, no que começou a cantar, que foi isso que estava falando, né? O versículo 22 de novo. Todos eles começando a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe no monte Seir e foram desbaratados. Você começa a cantar e você começa a ver, sei lá, irmão, cria rocha, o cara cai com o cavalo, o outro briga com o outro, e você cantando ali, você vendo o inimigo se destruindo e morrendo e caindo. É coisa maravilhosa, irmão. Aí eu quero te perguntar, a solução nesse contexto aqui foi oração? Foi oração? Não foi oração. Você falou, vai cantar lá, irmão. Entendeu? Essa briga não é tua, essa briga é minha. E às vezes, irmão, a gente se depara com situações na vida que a briga nem é nossa. E a gente quer orar, jejuar, clamar, profetizar, rodear e não sei o quê. E Deus falou assim, mas isso aí não é teu não. Isso aqui é meu, isso aqui é de reino. Só aparece lá e começa a cantar. Então, irmãos, nem sempre a oração é a solução, mas a obediência. Eu vou falar um pouco dela mais para frente. E aqui no caso, louvando. Eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, e quero declarar sobre você, quando o inimigo vier sobre você, você vai em nome de Jesus, você vai orar. Você vai jejuar para entender o que está por trás. E se Deus falar assim, ó, Rodrigo, essa briga nem é tua, relaxa, só aparece e louva, que você possa fazer a mesma coisa e que em nome de Jesus eu creio que Deus vai nos dar o livramento de todas as situações que vierem contra nós. Amém, irmãos? Grave essa frase, irmão. Deus sempre vai te mostrar o caminho através de oração e jejum. E depois, muitas vezes, a maioria das vezes, não é depois com oração que resolve, é com atitude. Você já orou, agora é a ação correta. Amém? Terceiro ponto. Agora vai ficar legal, irmãos. Essa aqui eu gosto bastante. Segundo Reis 5, versículo 10. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne vai ser restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo: pensava que ele ia sair até comigo, se colocar de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, moveria a mão no lugar da minha lepra e restauraria a lepra.
Irmãos, isso aqui é maravilhoso, irmão, esse texto. Eu adoro. Esse texto, não sei se todos conhecem. Segundo Reis capítulo 5 fala de uma história que o rei da Síria, o comandante da Síria, imagina o número 1, o general, o cabeça lá do exército da Síria, um exército poderoso da época, Naamã. Ele era um homem poderosíssimo, forte, influente, mas ele tinha lepra na pele, sabe a pele leprosa, né? Manchada, enfim, com lepra mesmo, né? E ele trabalhava, ele tinha a casa dele com a esposa, e dentro da casa dele tinha uma menininha lá que trabalhava, e ela era serva do Deus vivo, ela era de Israel. E ela falou, se o meu Senhor, falando para ele, se o Senhor fosse lá na minha terra, você ia ser curado desse negócio aí, porque o meu Deus cura. E aí ele, depois você lê lá o capítulo, ele conversou com o rei da Síria e tal, fez aquela politicagem e mandou lá para o rei de Israel. Falou, ó, menininha que trabalha lá comigo falou, se eu viesse aqui ia ser curado. O rei ficou todo bravo, falou, imagina, quem sou eu? E não sei o que lá, porque o rei não tinha poder nenhum disso. E aí, nos bastidores ali, modo de dizer, falou assim, vai na casa do profeta. Aí imagina ele chegando na casa do profeta, irmão. Você conhece a passagem? Ele chegando na casa do profeta. Ele chegou na casa do profeta com um exército, irmão. Você já imagina. Mas chegar um exército ali na porta da tua casa. Olha que cena linda. Chegou um exército na porta da casa dele. Falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu venho aqui a mandado do rei, o rei permitiu e não sei o que, sou comandante do exército, tem essa lepra, e falou aqui que eu vim na casa do profeta que ele ia me curar. O atendente recebeu a mensagem, foi lá falar com o profeta Eliseu. Eliseu devia estar lá no sofazinho dele. Eliseu virou e falou assim, ó, ele falou assim, manda ele lá mergulhar 7 vezes no Jordão. É só isso? É só isso. Aí foi o mensageiro lá falar na porta, falou, ó, o exército inteiro olhando, o comandante falou, ó, ele tá lá e ele falou para você se mergulhar lá no Jordão. Ele ficou indignado, irmão. Por quê? Porque ele era um homem poderoso, certo? Ele era um homem forte, um homem influente. E a Bíblia diz aqui, ó, Naamã ficou indignado, porque ele pensou que o profeta ia sair, ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Deus vivo, ia falar, ora, ser curado agora, e não sei o quê. Ele nem orou, ele nem saiu, ele nem se movimentou do lugar, irmão. Ele mandou só uma mensagem. Mas Naamã ficou indignado. Os caras viraram e falaram, você já está aqui, cara, mergulha lá, e não sei o quê. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Na 7ª, que o profeta falou, mergulha 7 vezes no Jordão. Na 7ª, ele ficou curado. Ou seja, ele tinha ficado indignado, porque ele falou, lá na minha terra tem rios melhores. Eu vou me derrubar aqui, mergulhar nesse rio barrento aqui, que é o Rio Jordão e tudo mais. Enfim, ele mergulhou 7 vezes, depois voltou com o rabinho entre as pernas, né? Que falou, caramba, esse Deus aí, ó. E aí vem uma lição que as pessoas precisam compreender. E isso é muito sério, irmão. Você tem que prestar atenção. Deus, ele usa o homem de Deus, a mulher de Deus, não é só orando. A atitude dela já fala. Fala ou não fala? E sabe por quê? Porque aquele homem, ele queria uma cura, certo? Mas a intenção de Deus para ele, não era só curar ele, era ganhar a alma dele, porque depois ele conheceu o Deus de Israel. O que eu estou querendo dizer? Aquele homem, ele precisava ser quebrantado, aquele homem precisava mudar o seu ego, certo? Precisa se achar menos. E a melhor forma de fazer isso, muitas vezes, é tratando diretamente. É não tratando ele como todo-poderoso, né? Mas é tratando naquilo que são as convicções e atitudes dele errado. Então, enquanto ele queria uma cura, Deus queria uma pessoa arrependida. É ou não é verdade? E isso, diante de Deus, irmãos, Deus usa os homens, os pastores, profetas, homens, mulheres de Deus, para tratar.
Então o que eu estou querendo dizer? Aqui, vamos bem direto ao ponto, ao tópico do culto. Eliseu orou por ele? Sim ou não? Então nem sempre a oração é a solução. Nem sempre orar é a solução, que foi o título que eu coloquei. Nem sempre. Aqui foi o que? Foi uma obediência. E muitas vezes, Deus vai usar pessoas para te direcionar a tomar ações e quer ver a sua obediência. E na obediência, você vai ser quebrantado. Na obediência, você vai ser tratado por dentro. E na obediência, coisas ao seu redor que você desejava vai ser resolvida. É ou não é verdade? Agora, se a pessoa não obedece, fala, poxa, mas nem orou por mim. Eu já escutei isso, irmão. Sou 16 anos, 17, pastor, prego há 25 anos. Tem coisas que eu não oro. Tem coisas que eu não respondo. Por quê? Porque Deus não falou para responder, então eu não respondo. Deus não falou para orar, então eu não oro. E eu sei que ao longo desses mais de 20 anos, pessoas às vezes não ficam felizes. Mas o ponto é, irmão, eu estou aqui para obedecer o que Deus falou. E nisso as pessoas têm que compreender ao redor, perceber, discernir e ver. Obedecer o que for necessário. Para que tenham as suas soluções e as questões resolvidas. Mas entenda, muitas vezes Deus não quer tratar somente a solução, nesse caso a cura. Deus quer tratar a sua alma. É ou não é verdade, profeta? É verdade. Entendeu? Então, quando você quiser uma solução para algo para Deus, entenda que Ele pode estar usando essa solução para mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude. Amém? É desse jeito que Ele vai tratar, irmão. Entendeu? Então não é do jeito que a gente imagina. Eu queria que só orasse por mim. Não, não é só orar por você. Tem que mudar a atitude. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora, nem anotei aqui no culto. Daniela está de prova aqui. 2014, 12 anos atrás, quando eu fiz curso de libertação, doutora Neuza Tioca, lá no Ágape, em São Paulo. Eu tinha uma dor na minha lombar, eu pedi para ela orar. Irmão, ela botou a mão na minha lombar, mas foi 5 segundos. Ela parou de orar e falou, pastor, você andou chutando umas macumba aí? Eu falei, andei. Eu não precisa disso não. Você abriu uma brecha. Entendeu? Vamos orar, pedir perdão, misericórdia. Mas é a sua atitude. Você não precisa. Você errou na sua atitude. Então, irmãos, as coisas, Deus quer ver a nossa transformação. E às vezes situações acontecem na nossa vida para a gente falar, opa, errei aqui. É ou não é verdade? Preciso mudar. Não vou mais agir assim. Né? Então, irmãos, a gente tem que compreender todas as coisas. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Grave esse versículo, 1 Samuel 15. É melhor obedecer do que sacrificar. Não, mas eu quero me doar, eu quero fazer. Não precisa não, irmão. Não. Deus quer que você obedeça. Entendeu? Melhor é obedecer do que sacrificar. Portanto, avalie as situações na sua vida. E pensa, será que aqui o ponto é orar? Ou realmente Deus quer transformar também a minha vida como transformou de Naamã? Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe no teu coração e que você entenda que as coisas difíceis na sua vida não é somente orar, mas Deus quer trabalhar na sua atitude, na sua ação, no seu quebrantamento, para que essa atitude e a sua vida sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando aqui não se resolveu com oração? Está claro, né? É tudo atitude, é obediência, é quebrantamento, é mudança. Amém? E tem mais algumas aqui, tem mais duas. Abra aí comigo, João capítulo 8, versículo 9. João, capítulo 8, versículo 9. Esse aqui, irmãos, é para você que está falando assim, mas você está falando, todas as coisas é tudo no Antigo Testamento, Jesus não seria assim. Então, eu já sabendo que alguém ia perguntar isso, aí eu já trouxe uma de Jesus também. Amém? Vou ler aqui para vocês. João 8, do versículo 9 ao 11, diz assim: Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência,
foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele falou: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aqui talvez seja uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Jesus com a mulher pecadora, né? Todo mundo com pedra para atirar. Então, para quem não conhece, aqui pegaram uma mulher em adultério, levaram ela diante de Jesus, falou: e aí, ó, foi pega em adultério, a lei fala para apedrejar e morrer, matar. O que o Senhor diz? Ele estava escrevendo na areia assim. Ele falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Calou todo mundo, né? Aí começou pelos mais velhos a sair, outro, sobrou mais ninguém. No que não sobrou mais ninguém, ele olhou: não tem mais ninguém? Não. E aí ele solta essa fala: cadê teus acusadores? Não sobrou ninguém? Ela falou: não. E ele fala duas coisas para aquela mulher pecadora. Duas palavras para uma pessoa pecadora: eu também não te condeno, certo? Falou: não vou te condenar. E a segunda frase: vá e não peques mais. Aqui foi uma direção de ação, certo? Esse ponto eu coloquei assim: nem sempre a solução é orar, mas é seguir a direção, é agir. Seguir a direção proposta e agir. Porque o que eu estou querendo dizer, irmãos? Sabe o que eu vejo muito hoje em dia? Posso falar? Posso desabafar? O que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas pecarem os pecadores e falam assim: então, esse aqui, ele está espancando a mulher aqui, vamos orar para ele não espancar mais a mulher. Esse aqui, ele está num vício, vamos orar para ele não ter mais o vício e não sei o quê. E aí, fazendo o contexto aqui, Jesus pegou, ela foi pega em adultério, certo? Jesus pegou ela aqui, falou assim: irmã, deixa eu orar por você aqui, Senhor, eu oro para que ela não cometa mais adultério. Ele orou? Ele não orou. Jesus não orou, irmãos. Não libertou ela. Não, exato, a Daniela está falando assim: não orou, sai demônio de não ser liberto. Não, ele nem pôs a mão nela, irmão. Ele falou duas coisas. E isso é coisa de cristão. Tem um paralelo, né? Jesus falando, mas assim, eu não coloco peso sobre a pessoa no sentido de condenar. Ele falou: eu não vou te condenar por isso. Certo? Mas ele falou assim, ele olhou no olho dela e falou assim: vá, mas não peca mais. Certo? Então eu não sei de onde as pessoas tiram hoje em dia que tem que ficar orando pelo pecado dos outros. Porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Jesus é a verdade. Então, assim, a gente não está aqui para condenar ninguém, irmão. Mas a gente está aqui para falar umas verdades. Vai, não peques mais. Você vacilou aqui, não faça mais isso. Olha, para de não sei o que lá. O negócio de espancar a mulher foi uma coisa muito... Isso aí já é crime, né? Já é outro patamar. Eu estou falando assim, é olhar... A gente não pode ter o olhar para os pecadores no sentido de gente tem que orar para ele não pecar mais. Não, irmão. Ele precisa ser confrontado com a verdade. Amém? Ele precisa entender e falar assim: não peques mais. Eu não vou te acusar, mas não peques mais. A gente tem que ser coerente, irmãos. A gente tem que ser como Jesus. Jesus orou por ela aqui? Orou? Não orou. Nossa, eu pensei que a oração fosse sempre, a solução fosse sempre orar. Não, nem sempre é orar, irmão. Às vezes a solução é escutar a verdade e a direção a ser seguida. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas, irmãos.
A verdade é o que transforma a situação. E tem pessoas que ficam achando que tudo tem que... mas não tenho que orar pelo pecador? É óbvio que você tem que orar pelo pecador. É que nem eu falei no início. É o beabá do cristão. Lógico que vamos orar para as pessoas, né, se converterem. Só que assim, irmãos, tem situações e situações. Tem situações em que a pessoa precisa escutar uma verdade. Concorda comigo? Eu estou falando que Jesus fez isso, irmãos. Amém? Então lembre-se disso. Poxa, aquela pessoa pecou, tal, queria que você orasse por ela. Nem Jesus orou por ela, irmão. Quem somos nós? Não é verdade? Quem somos nós? Nem Jesus orou pelos pecadores, por todos. Ele trazia a palavra e falava: se arrependam. Nós temos que realmente aprender, irmãos, muitas coisas. A gente tem que orar mais, ler mais a Bíblia e meditar na Bíblia. Porque na Bíblia tem a solução para tudo, irmãos. Então, assim, preste atenção nisso, irmãos. Amém? Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito forte, vamos dizer assim. E as pessoas, elas são transformadas quanto mais contato com a palavra de Deus que elas têm, irmão. Amém? Então aqui a palavra de Cristo, falando assim: vá e não peques mais. É isso. Amém? A solução não é orar sempre. No caso aqui é obedecer a direção e agir de acordo. Senhor, que a gente possa compreender isso, Senhor. Que nem sempre a solução é orar. O próprio Senhor Jesus não orou em todas as situações, como é o caso. Então, Senhor, que nós possamos aprender e realmente entender isso. Até na nossa vida e quando a gente for pedir oração, porque às vezes nem é motivo de pedir oração. Que a gente possa compreender essas situações, Senhor. E que nós possamos ser transformados por Ti e agir de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero falar agora o último tópico, que eu sempre gosto de deixar por último os que mais são marcantes. E eu quero ler um texto aqui, Mateus 26:40, que é um texto, eu acho que um dos textos da Bíblia que dá mais para tirar a ministração. E ele também é do Senhor Jesus. Eu vou ler Mateus 26:40 ao 44, diz assim: E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É Jesus falando aqui, tá, irmão? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É Jesus. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Irmãos, nem sempre a solução é orar, mas é fazer a vontade de Deus. Esse é o último ponto, eu quero te esboçar aqui umas coisas importantíssimas. Esse é um dos textos mais fortes e transformadores de toda a Bíblia. Eu amo ele e eu creio que ele tem muita coisa para se falar. Aqui Jesus estava no Getsemane, momentos antes de ser preso e depois ir para o sacrifício da cruz. A dor dele era absurda. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver diferentes vertentes desse mesmo texto, a agonia, a aflição que Jesus estava na sua alma, a dor, chorando sangue, com o corpo cansado, moído, sentindo que ele ia passar por uma grande provação, situação difícil, amargura, que iria revolucionar o mundo, que era o sacrifício da cruz. Então eu até peço para vocês lerem Mateus 26, de 36 a 46, depois vocês leiam com calma. Tem muitos ensinos aqui. E eu falei, a carne é fraca, Jesus falando isso, irmão. Então por que eu tenho que ter uma vida espiritual forte? Para vencer a carne que é fraca. E as pessoas querem muitas vezes associar a vida espiritual a escutar um culto de 1 hora no domingo. Esquece, irmão. Você precisa se alimentar todo dia. Porque você precisa estar com o seu espírito forte para vencer a sua carne que é fraca. Amém?
Tem sentido? Né? Outra coisa, pessoas orando por nós. Muitas vezes a gente pede, grava isso aí, irmãos, intercessores, pessoas orando por nós. Quero fazer um parênteses aqui. Jesus estava com todos os discípulos, ele separou os três, falou: Pedro, Tiago, João, vem comigo, nós vamos orar. Falou assim: ó, o negócio está feio aqui, estou perto da aflição, vamos orar aqui, eu vou ali no cantinho, fiquem aqui orando. Jesus por 2, 3 vezes voltou, encontrou eles dormindo. Por quê? Porque a aflição era grande. E aí eu quero te dar uma outra ensino. Muitas vezes quando você vai orar por uma outra pessoa, o intercessor, o que intercede, o que ora pelo outro, pela batalha, aqui não é orar de maneira geral, orar e sem cessar. Aqui é uma oração específica de batalha, concorda comigo? Jesus estava passando pela maior aflição da vida dele, uma oração de guerra, ali era um contexto de guerra. Eles começaram a orar pela guerra que Jesus estava travando, eles sentiram aquilo, não conseguiam nem ficar acordado, dormiram. Por que isso? Porque quando você entra na guerra do outro, a guerra do outro faz parte da sua vida. Mais uma vez, cuidado com quem você vai orar. Aí você vai orar para uma pessoa rebelde, que trai a esposa, viciada, que é rebelde ao Senhor, ou ora comigo, toda essa briga vai para você também. Está entendendo? Então tem brigas, tem situações, irmãos, que a gente, por isso que precisa discernir. Putz, mas eu não tenho esse discernimento quando é para orar, quando não sei o que lá. Orar é o básico. Senhor, ó, ora, direciona a vida dele aí na tua vontade, entendeu? É a oração beabá. Agora, orar na guerra do outro, você precisa entender o contexto de vida das pessoas. Por isso que todas as vezes quando as pessoas me pedem oração para mim, eu falo assim: mas o que é? O que está rolando? Não, eu só queria que você orasse por mim. Não, eu quero entender o contexto, para ver aonde eu vou me meter. Faz sentido? Então, que a gente possa compreender isso, irmãos. Amém? Ah, mas não tem esse discernimento. Então, por isso todo mundo tem que ter um pastor, um líder, para perguntar e falar e receber a direção e seguir, obviamente. Falou: esse contexto aqui está um pouco mais complexo, o que você acha? Olha, eu acho isso aqui, ó, faz isso, faz aquilo, tal, e por aí vai. Amém, irmãos? Porque tem situações que são mais carregadas espiritualmente, é óbvio. Por isso que Jesus virou e falou para aquele filho que estava endemoniado, para aquele pai, falou assim: tem caça de demônio que é só através de jejum e oração. Então a pessoa tem que ter uma vida de jejum e oração para expulsar algumas situações. Mas enfim, estou me perdendo aqui do foco principal. O ponto é, você vê que tem vários ensinos aqui dentro desse texto. E a própria falar orai e vigiai. O Senhor falou, orai e vigiai. Ora, mas vigia. Olha a ação aqui. Não é só orar, vigia. Amém? Tá vendo? Muitos oram, mas daí sai e cai na brecha. Por quê? Porque não vigiou. Vigiou é ficar atento, fala: pô, isso aqui não faz bem para mim não. Né? Esse ambiente não faz bem para mim. Essa amizade não faz bem para mim. Esse contexto não faz bem para mim. Isso é o vigiar. Amém? E aí ora. Mas só eu orei e fui lá no meio do samba. A pessoa veio do pagode onde ela se prostituía. Não, eu orei antes de ir lá. Não, irmão, vigia. Né? Então nem sempre a solução é orar, irmãos. Amém? Então assim, mas vendo para o texto, o ponto que eu quero trazer aqui, foi essa frase que Jesus falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele quis dizer? Senhor, se for possível, essa pressão inteira não vir sobre a minha vida, eu não quero. Vírgula. Mas que seja feita a tua vontade. E acabou aqui. Quando ele fala mas que seja feita a tua vontade, irmão, isso aqui muda toda a situação. Por quê? Porque mudou a decisão dele. Amém? E isso aqui que eu queria terminar falando, e eu quero terminar falando uma coisa, irmãos. Olha para mim. Tem coisas na nossa vida que a gente passa por uma situação extremamente agonizante, difícil, amargurante, dói no corpo, dói na alma, não dorme direito. Era tudo que Jesus estava passando. E até tem outras pessoas orando juntamente com você, você pediu. E a situação ela é extremamente difícil. Todo mundo já passou por situação assim, amém? Ou está passando? É ou não é verdade? Isso acontece. Agora eu vou te falar com uma experiência pessoal e de outras que eu já passei para outras pessoas. Você quer fazer a oração certa? Sim ou não? Então você anota aí a oração que eu fiz, que mudou situações de anos na minha vida, situações várias de outras pessoas.
porque ela é a melhor forma para sair desse tipo de situação. Quando a gente está nesse contexto de batalha, você está muitas vezes querendo desistir. Por quê? Porque é muito pesado no seu corpo, dói na sua alma. É um contexto extremamente difícil. Mas você tem que entender a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus na minha vida nesse contexto. Por mais que você não saiba, como eu te falei, um pastor, um líder pode te ajudar. Mas se for um contexto muito difícil, a oração é justamente essa que eu realmente quero falar para vocês, que realmente muda todo o contexto. A oração é assim: Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer nessa situação, mas que seja feita a tua vontade. Amém. Amém? É isso. Nossa, é só isso? É só isso. Você fala, olha, pensa aí você nessa situação que está te agonizando, está sendo difícil. É uma situação com você, direto, familiar, não importa, pessoal, financeira, não importa. Essa situação, Senhor, olha, se você não está entendendo a vontade de Deus, você pode pedir uma ajuda. Agora, se mesmo assim tiver difícil de entender, você fala, Senhor, essa situação aqui, ó, tá difícil de entender a sua direção. Mas eu oro e falo, eu cansei dessa situação, Senhor. Eu quero a tua vontade se cumpra aqui. Faça o que tiver que fazer. Em nome de Jesus, amém. Você pode ter certeza, irmão. Ele vai agir. Pode demorar um pouco, pode ser mais rápido. Demorar no sentido, né? Deus sempre age no momento certo. Você permitindo Deus agir dessa maneira, Deus vai agir. Eu já passei por, não foi uma nem duas, foram várias situações nesse sentido. E eu vi Deus agir, irmãos. E coisas de anos se resolveram em menos de um ano. Porque Deus falou, agora eu posso agir? Posso fazer a minha vontade? Posso. Mesmo que está doendo aí? Posso. Então eu vou agir. E essa é a solução para tudo, irmãos. E a solução aqui você viu que não é orar. A solução aqui é fazer a vontade de Deus. Amém? Quando você faz a vontade de Deus, irmão, pode ser a situação mais difícil da sua vida. Ele vai resolver. Amém? Eu já tive experiências assim. Daniela já teve experiências assim. Não é, amor? Mas a gente tem que ter coragem de falar, faz o que tiver que fazer, Senhor. Faz o que tiver que fazer, mas eu quero essa solução. E a tua solução é sempre a melhor. Amém, irmãos? Então anote isso. Eu tenho certeza, você vai ver o sobrenatural de Deus se mover na sua vida. Porque eu vi. Daniela viu. Mas vai ser momento de tribulação. Eu prefiro passar por um momento de tribulação intenso, curto, do que passar por uma tribulação média minha vida inteira. Por quê? Porque é um momento para Deus quebrantar e mudar a situação. E novamente, a solução não foi a oração propriamente dito, mas foi seguir a vontade de Deus. Então, irmãos, eu quero terminar isso falando assim, vocês viram que tem inúmeras situações em que a solução não foi a oração. Correto ou não? Que a gente possa se espelhar nisso e realmente tomar as atitudes que eu falei aqui nesse culto. Deus falou muito forte comigo essa semana isso. 2, 3, 4 vezes em inúmeras situações. Então eu creio que você precisa compreender isso, irmão. Não é só orar. Tem que agir. Tem que ser obediente. Tem que entender o contexto. Não é só orar, irmãos. Porque senão você vive numa vida espiritual medíocre. Por quê? Porque você está orando e está achando que vai resolver, mas não vai resolver. A mulher precisava escutar, vá e não peques mais. Josafá precisava escutar, cara, não se mexe, só louva agora. Entendeu? E por aí vai. Tem coisas que são direções, é ação e não orar que resolve. Que a gente possa ter compreendido tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar a nossa ceia, irmãos. Pegue aí o seu pão, o seu cálice.
Vamos consagrar diante de Deus aqui. Senhor, nós consagramos este pão, este cálice diante de Ti. Porque em memória de Ti nós fazemos. E celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição, Senhor, por amor de nós. Este pão que simboliza o Teu corpo e este sangue que simboliza o Teu cálice, Senhor, nós fazemos isso em celebração e memória diante de Ti, pelo Teu sacrifício único suficiente sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, e fazemos isso em memória de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer o pão, irmãos, que simboliza o corpo do Senhor Jesus moído naquela cruz por amor de nós. Aleluia. Vamos tomar também o cálice do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós Te adoramos, Senhor. Agradece ao Senhor, irmão. Agradece ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Porque Ele morreu por você, por mim, para nos livrar de todo pecado, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar vida eterna, para nos dar acesso ao Pai. Amém. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Que possamos cada vez mais aprender contigo, viver uma vida contigo. Amém. E realmente sermos melhor diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos transforma no nosso interior. Que possamos de verdade, Senhor, ter o nosso coração cada vez mais quebrantado em obediência para fazer a Tua vontade. Que não sejamos espiritualmente rasos, mas que possamos evoluir numa vida contigo, caminhar em congregação, em comunidade, aprender a ser cada vez mais um cristão, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós Te agradecemos. E hoje entendemos que não é só orar, Senhor. Orar não resolve tudo, não. Mas a obediência, a ação, a determinação, o posicionamento faz toda a diferença. Que possamos entender os contextos das nossas vidas nesse sentido e seguir de acordo com a Tua agradável vontade, Senhor. Como Jesus disse naquela cruz, indo para a cruz, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que você realmente possa ter compreendido isso, irmãos. Não é só orar. Orar não é a solução sempre. Medite nisso. Ore ao Senhor para estar te direcionando. Peça conselhos. Faça a vontade de Deus, que é justamente nela que vai trazer a paz, que excede todo entendimento, num curto, médio ou longo prazo que você tanto deseja. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha um domingo maravilhoso, debaixo da presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Um beijo especial para as mães, Deus abençoe a todas, fiquem com Deus, shalom a todos, Deus abençoe.